escola, a remuneração de professoras e professores, além de suas condições de trabalho, são assunto da minissérie Vida de Professor, que oferece um painel com aspectos da vivência profissional de docentes em escolas públicas de 4 estados brasileiros e da região de Maule, no Chile. Mas a gente queria saber também qual seria o comportamento de, por exemplo, como é que está organizado o trabalho docente em diferentes países, em diferentes entes subnacionais no Brasil também, e como é que era a formação desses professores. Para a gente poder dar voz a esses professores, a gente utilizou uma metodologia de formar grupos de WhatsApp. Foram 5 grupos de WhatsApp que nós formamos, né? Um para cada região, para cada estado do Brasil. Analisamos apenas as redes estaduais e um grupo de professores da região de Talca, do Chile, né? E utilizamos as mesmas perguntas, né, que fizemos para o professor da Paraíba, fizemos também para o professor do Paraná, para o professor do Mato Grosso do Sul, para o professor do Pará, para o professor do chileno, e as interações foram sendo mediadas pelos professores pesquisadores nesses grupos de WhatsApp. Então a gente construiu o projeto no sentido de atualizar isso que a gente chamou de marchas e contramarchas do neoliberalismo, pensando marchas no sentido de como é que a hegemonia do pensamento neoliberal vai se colocando nas redes de ensino e vai tomando espaços de como pensar o lugar do docente nesse processo. E o que a gente chama de contramarchas tem a ver com quais são as resistências, quais são as possibilidades de pensar outros caminhos que dialoguem mais com as comunidades escolares. E a gente queria responder isso pensando como é que o professor que está na sala de aula, que está um pouco mais distante, vamos dizer assim, da vanguarda do movimento sindical ou das direções sindicais, como é que ele percebe essas marcas do que é a sua profissão no contexto do neoliberalismo. Após alguns meses de conversas em grupos de WhatsApp, os pesquisadores selecionaram 716 pequenos depoimentos de professoras e professores refletindo sobre seu ofício. Essas conversas foram reunidas como citações, utilizando como ferramenta o software Atlas.ti. Com ele, foi possível identificar 371 manifestações alinhadas à desvalorização profissional. Os grupos de WhatsApp eles funcionaram como uma espécie de grupo focal. Ora, um grupo focal, ele normalmente tem como oportunidade de geração de dados de pesquisa, você, dentro de um momento, você debater e você conversar com aquelas pessoas sobre um determinado problema de pesquisa, e ali você ter uma tempestade de ideias, uma tempestade de manifestações, dali você conseguir extrair o material empírico para pensar a sua pesquisa. No caso do Atlas TI, ele funcionou depois dos grupos de WhatsApp. A pesquisa busca, através de depoimentos e conversas com professoras e professores, relatos sobre o sofrimento causado pela instabilidade profissional, ecos dos avanços e dos recuos das políticas educacionais sob o contexto do neoliberalismo econômico, o que reflete nas políticas públicas na área da educação. Para isso, o estudo criou uma forma de trocas de experiência com o uso da ferramenta WhatsApp. Nossos salários são vinculados a 2 bolsas de incentivo juridicamente precárias, uma vez que o docente perde esses valores no ato de sua aposentadoria. Isso faz com que muitos professores e professoras trabalhem até os seus 70 e poucos anos, doentes, cansados e trabalhando. Isso causa estresse, porque se você não tiver um certo nível de experiência ou um contrato permanente,
não poderá se qualificar para empréstimos como hipotecas. Então, a sua situação familiar também será afetada, especialmente se você for uma mulher chefe de família. Nessas situações, a pessoa fica desmotivada, cansada. E é triste trabalhar tanto e não ter o seu trabalho reconhecido. Compreender a valorização e a remuneração de professoras e professores no Brasil e no Chile, através de um olhar comparativo, é o objetivo da nossa equipe de pesquisadores, que busca investigar a vida do docente. Seu salário é justo? É uma carreira atrativa? E suas condições de trabalho? Contou com o financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, através da chamada CNPq MCTI FNDCT número 40/2022, Pró-Humanidades, Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Humanidades.